E eu gostaria de chamar os irmãos para ler alguns versículos no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 3. Eu convido os irmãos. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, no seu versículo 14. Uma passagem muito conhecida. A carta à igreja em Laodiceia, né? A carta à igreja em Laodiceia. Por isso, Apocalipse é um livro das revelações. É um livro que Deus vai falar comigo de uma forma, vai falar contigo de outra forma, mas nós vamos tentar trazer o mais próximo daquilo, o mais próximo da verdade contida nas Escrituras, e creio que vai ser uma bênção para mim e uma bênção para você também. Então, Apocalipse capítulo 3, no seu versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Só até aqui. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a meditação dessa palavra. Que o Senhor Jesus esteja à frente da meditação dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, repreender toda a obra do inferno. Tudo aquilo, Pai, que venha atrapalhar a meditação da Tua palavra. Que nós possamos ser dependentes de Ti nesse momento. E que nós venhamos negar a nós mesmos, Senhor, e Te servir, e Te adorar, Senhor, e receber do alto, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua palavra, e que nós sejamos curados e tratados, pois o Senhor está à porta, Senhor. Mesmo que seja de repreensão, o Senhor está à porta, Senhor, e o Senhor quer falar conosco. Por isso, Pai, por favor, fala conosco, Senhor, é isso que eu lhe peço, te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de dar um nome a essa mensagem, e eu vejo aqui, dentro dessa palavra, que o Senhor Jesus, na realidade, de uma forma repreensiva, mas ele faz um apelo. Jesus faz um apelo como se ele tivesse querendo falar com a sua igreja, e ele abre o coração para a sua igreja. Então, Jesus está falando ali de todo o coração. Jesus está abrindo o coração para falar com a sua igreja. Então, de todo o coração, o nome da mensagem que eu daria essa noite, de todo o coração, Deus quer falar conosco, de todo o coração, Deus quer cuidar de nós, de todo o coração. Ele é um Deus fiel, zeloso, é um Deus também ciumento, que não se agrada do seu povo adorar outros deuses. Ele é um Deus que ama a sua igreja, ele é um Deus que cuida. Por quê, meus irmãos? Porque se a gente for olhar para esse mundo, o mundo está falando sempre aquilo que a gente quer ouvir. Vamos parar para analisar.
Mas Jesus não. Ele traz a sua palavra, e na maioria das vezes a sua palavra está na contramão do mundo. Ele quer que nós negamos a esse mundo, que nós negamos a nossa carnalidade, que nós neguemos a nós mesmos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus é amoroso, Deus é zeloso, Deus tem cuidado da sua igreja, e Ele dá uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que começou muito bem, é uma igreja que avançou muito, cresceu muito, mas é uma igreja que ao longo do tempo, o tempo foi passando e ela foi se perdendo, ela foi se entregando às culturas da época, ela foi se entregando às ações do mundo vigente naquela época. E é isso que nós precisamos refletir. E quando eu vejo que a igreja, ela vai, durante um período de tempo, ela começa a se afastar, eu pergunto a mim mesmo, eu faço uma autoanálise e pergunto a mim mesmo: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Muitas das vezes, nós fazemos isso no nosso trabalho. Muitas das vezes, nós fazemos isso com o nosso professor. Professor, não estou entendendo, o que o senhor quer na realidade? Nós fazemos isso. Então, eu comecei a me perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? O que eu posso fazer? Senhor, de todo o coração, fala comigo. O que eu posso fazer para ter uma vida devota à tua casa? Senhor, o que de todo o coração diz para mim como que eu devo ser como cristão? Como que eu devo agir? Senhor, eu tenho me desviado da tua presença, porque como o irmão Wagner estava falando agora há pouco, às vezes a gente pode estar afastado da casa do Senhor, mesmo dentro da igreja. Então isso é uma preocupação que nós temos que ter. Eu trouxe a mensagem há 15 dias falando sobre vigilância, e que nós precisamos estar vigilantes sobre isso. Então eu perguntei a Deus: Senhor, como que deve ser uma vida cristã? Me mostra na tua palavra como deve ser uma vida cristã. E aí, Deus me mostrou Deuteronômio capítulo 10. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem. Livro de Deuteronômio, no seu capítulo 10, Deuteronômio capítulo 10, no seu versículo 12 e 13. Olha o que diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha o que está dizendo. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Olha o que ele está perguntando. O que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, para o bem de vocês. Ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, para o nosso bem, não para o bem do Senhor, porque Deus já é bom. Amém, meus irmãos? Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom, mas para que nós obedecemos a palavra do Senhor para o nosso bem. E aí eu destrinchei o versículo e eu coloquei um dos primeiros tópicos. Eu coloquei alguns tópicos e eu vou falando esses tópicos. Primeiro tópico: temer a Deus. E o que significa temer a Deus, meus irmãos? Reverenciá-lo como Deus, reconhecer a sua soberania e obedecê-lo. Meus irmãos, reverência. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Criador de todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus santo, puro, repreensivo, um Deus que criou o universo, o Deus que criou todos os seres, o Deus que criou a terra. E quando a gente olha, meus irmãos, para essa paisagem linda, né?
a gente vê nesses filmes cada paisagem maravilhosa. A gente vê como um nenenzinho nasce, né? Um filhotinho de animal. A gente fala como Deus é maravilhoso. Quando Deus opera um milagre, quando a gente vê o milagre de Deus, na verdade, nós estamos reverenciando. Pode ser ímpio, pode ser cristão. Quando Deus opera um milagre, quando Deus mostra o sinal do seu favor, quando Deus estende a sua mão, a primeira coisa que nós fazemos, graças a Deus, nós estamos reverenciando. Quando você recebe uma bênção de Deus, uma promoção no trabalho, quando você recebe algo que você sabe que foi divino, você reconhece, você está reverenciando e você diz graças a Deus. Reconhecer a soberania de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é um pai, ele não é um papaizinho, ele não é o cara lá de cima, como muitas pessoas falam. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Ele é santo, ele é eterno, ele reina para sempre, para todo sempre. Todas as coisas são para ele, dele são todas as coisas. Eu estou falando da soberania de Deus, então não tem como não obedecê-lo. E não tem como não obedecê-lo. Eu fico pensando na vida de Noé. Meus irmãos, já pararam para pensar na vida de Noé? Deus chega para ele e manda ele fazer uma arca. Agora veja só, o Deus do invisível chega para Noé e fala para ele, faz uma arca. Veja, gente, fazer uma arca, fazer um barco. Mas fazer um barco aonde não chove? Fazer um barco no deserto? E Deus dá orientação para ele buscar madeira. No deserto não tem madeira, meus irmãos. Então ele tem que atravessar todo o deserto e ainda passar por Gob. Gob significa caminho de pedra. Caminho de pedra, por quê? Porque é um local rochoso, você tem que subir as planícies, você tem que descer as planícies, e você anda ali com os animais, se perdia animais, ou veja bem, trazer madeira. Outra coisa, Noé era pastor, Noé não era carpinteiro, Noé não era engenheiro naval, Noé era pastor. E como assim, meus irmãos? Fazer uma arca, ir atrás de animais, casal de cada animal, e colocar dentro de uma arca. Meus irmãos, a sabedoria de Deus para o homem parece loucura. Só você tendo muita fé, só você sendo muito obediente, só você tendo muito temor, só você reconhecendo a soberania de Deus, para você poder fazer tudo isso, sem reclamar, sem murmurar. Amém? Que coisa maravilhosa. Então, nesse versículo aqui, ele está falando, temer a Deus. Isso significa temer a Deus, reverenciá-lo, reconhecer a sua soberania, obedecê-lo, é temer a Deus. Andar em todos os seus caminhos, aplicar dos princípios universais ao viver diário. De todo o coração, Deus falou comigo. Obedecer, reverenciar e seguir, aplicar todos os princípios universais. Meus irmãos, será que a gente precisa buscar na Bíblia para a gente ser honesto? Será que eu preciso buscar na Bíblia que se alguém perdeu uma quantidade em dinheiro ali, eu posso devolver esse dinheiro? Será que eu preciso olhar na Bíblia? Se eu sei que eu tenho um Deus santo, puro, irrepreensível, grandioso, que eu tenho que temer a soberania desse Deus, que eu tenho que obedecer esse Deus, eu vou ao bom senso, eu sou encaminhado ao bom senso, engrandecer o nome de Deus, ser honesto, não pegar aquilo que não é meu, é uma das ações, ser bom, ser zeloso, ser amável, ser educado, são princípios universais que nós aprendemos a todo dia na escola. E aí eu vou continuar destrinchando os 2 versículos. Amar
e servir ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Só é possível amar alguém quando se conhece a pessoa com que você se relaciona e se desenvolve confiança. O amor, ele é uma construção. Não tem como eu olhar igual a novela, como um filme ensina, e olhei e estou tremendamente apaixonado, é a razão da minha vida. Eu amo aquela pessoa. Não. O amor, ele é uma construção. Você conhece a sua esposa, o seu cônjuge, você conhece, e ali você vai conhecendo, até você começar um relacionamento de namoro, e ali você continua conhecendo, e aí você passa para o noivado, e logo depois você se casa, você constrói um princípio de relacionamento, você constrói uma vida a dois com essa pessoa, você sonha com essa vida. E como é que é com Deus? Com Deus a gente passa pelo mesmo princípio. A gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente para que Deus, que está batendo a porta ao tempo todo, entre, porque nós não temos um Deus que age com violência. Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Fora disso, ele não vai permitir. Ele não vai agir. Então, só é possível através de quê, meus irmãos? De todo o coração, de um relacionamento íntimo, diálogo, companheirismo, que ocorre através da prática da oração, da leitura, do estudo das Escrituras Sagradas, e manifestação de louvor, gratidão e serviço em favor a Deus e do próximo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, significa viver consagradamente para Deus em todas as suas capacidades físicas e mentais e espirituais. Sem isso não tem como você ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, aonde o seu eu é renunciado para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu prefiro pedir perdão. Viver, muitas das vezes, para muitos, perdão é uma vergonha, mas eu prefiro pedir perdão do que ir para o inferno com orgulho dos meus pecados. E nós precisamos refletir com isso. Nós precisamos parar com isso, parar para pensar nisso. E eu continuei perguntando a Deus, Senhor, de todo o seu coração, como que eu devo ser? Como que eu devo ser, Senhor, como para me ser cristão? Que tipo de cristão o Senhor quer que eu seja? E o Senhor me deu Êxodo capítulo 20. E eu vou pedir os irmãos para me acompanhem no livro de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 expressa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Senhor, que muitos dizem que a palavra do Senhor, o Velho Testamento foi abolido. Não. O Velho Testamento completa o Novo Testamento. Então a gente precisa entender isso. E olha o que ele diz no versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Olha que Deus quer, de todo o coração ele falou. Olha, vocês não terão outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no capítulo 4. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore as coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Por que Deus está falando isso? Porque quando você nega esse mandamento de Deus, você está dizendo, eu tenho ódio de Deus. Ontem mesmo, à noite, eu recebi a notícia que um pastor amigo meu, missionário, lá no Quênia, foi assassinado. Assassinado por quê, meus irmãos? Por causa da fé.
porque esse mundo odeia Cristo e sucessivamente odeia os cristãos. Por isso que nós não podemos fazer aliança com eles, porque na realidade eles nos odeiam e nós devemos amá-los. Nós devemos oferecer outra face para eles. Nós devemos caminhar uma milha com eles. Nós devemos perdoá-los porque eles não entendem ou porque eles não querem entender o milagre da salvação de Deus, o amor desse Deus, o temor que esse Deus colocou em nossos corações. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Vou pedir a Deus para que Deus me leve para a Disney. Meus irmãos, Deus quer te levar para o céu. Deus não quer te levar para a Disney. Que você vá para a Disney. Vá para a Disney. Se divirta. Passeie, viajem, curta bastante. Mas esse não é o objetivo de Deus, é o objetivo seu. Então não leve o nome do Senhor em vão. Amém? Não leve o nome do Senhor em vão. E quando você for para a Disney, por favor, não esquece de mim não, pode me levar também. Eu não dou gasto não, eu como pouquinho. Desse tamanhozinho aqui, vocês podem imaginar, eu como pouquinho, não dou prejuízo para ninguém, tá? Pode levar. Quarto mandamento: lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu animal, nem seu estrangeiro, nem as suas portas para dentro. Não faça. Meus irmãos, eu sirvo um Deus que é o Senhor do sábado. Eu sirvo um Deus que Ele substituiu o sábado pelo domingo, porque foi no domingo que Ele ressuscitou e começou um novo tempo, começou uma nova aliança. Ele separou esse dia para que você esteja aqui. Ele separou esse dia. E Ele espera que, como você gosta da sua casa, como você gosta do seu trabalho, como você gosta do seu cônjuge, como você gosta do seu videogame, como você gosta do seu carro, que você lava ele 5 vezes por dia, você também goste de estar na casa do Senhor. Por isso Ele separou esse dia para santificação, para transformação do seu caráter e da sua alma, para avivar a sua fé, a fé que vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado. 6º mandamento, verso 13. Não, 5º, verso 12. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Isso aqui é para os jovens. Honre seu pai e sua mãe com as suas notas. Honre seu pai e sua mãe com a obediência. Honre seu pai e sua mãe. Não responda a seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Sirva seu pai e sua mãe com amor, com devoção, assim como você precisa servir ao Senhor. Amém? Então nós estamos vendo mandamentos. 6º mandamento, verso 13. O que de todo o coração, o que o Senhor quer de mim? Que eu não mate, que eu não adultere, que eu não furte, que eu não dê falso testemunho contra o seu próximo. E já estamos caminhando aí para o último mandamento, para o 10º. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não tenha inveja. Não cobice aquilo que é no próximo, não cobice aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. O Senhor de todo o coração, Ele está falando comigo e com você. Ele está retratando conosco o que Ele espera de nós como cristãos. De forma prática, o que Deus pede de nós, Ele declarou, Miqueias 6:8,
ele declarou: o homem, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor seu Deus pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus está falando conosco o que Ele espera de nós. Praticar a justiça significa viver em retidão. Praticar a obediência é a fidelidade a Deus como uma resposta de amor à iniciativa divina de nos amar incondicionalmente. Deus te ama, por isso que Ele espera de você que você sirva a Ele em obediência, em louvor, em adoração. Outra coisa que Deus, de todo o coração, quer de nós, que nós sejamos gratos a Ele. Se você quer ser feliz todos os dias, esteja contente com o que você tem. Deus quer que você tenha um coração grato, independente do que aconteça, pois quando você escolhe dar graças em tudo, mesmo que as situações não mudem, o seu coração não irá mudar, e isso faz toda a diferença. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos difíceis, Deus espera de nós, de todo o coração, um coração grato, um coração que agradeça a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus pela minha casa, eu agradeço a Deus pela minha igreja, eu agradeço a Deus pelo meu pastor, eu agradeço por cada irmão que está aqui hoje. Nós temos que ser gratos em tudo. Esses dias, chovendo, eu quase sofri um acidente e subi no canteiro da Avenida Brasil. Quebrou lá a roda do carro, mas enquanto muitos falavam: caramba, lá, maior prejuízo, meus irmãos, graças a Deus, Deus agiu com misericórdia. Deus colocou a sua forte mão ali na frente ali, e não aconteceu nada de muito sério comigo. O carro dá para consertar. A minha vida, eu não sei como ficaria. Ser grato. A Bíblia mostra que a reclamação é uma das maiores causas de não sermos abençoados, pois foi justamente isso que manteve o povo de Israel preso no deserto por tantos anos. Só para a gente lembrar, o povo falou: estou com fome. Já saímos lá do Egito, para passar fome, Deus manda o maná. Aí o povo egoísta começa a recolher um monte de maná. Deus manda a ordem: olha, aquele que pegar além daquilo que precisa, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Ensinou o povo: estou cansado de comer maná, quero carne. Deus mandou a carne, fez a carne cair do céu. O povo voltou a cometer os mesmos erros de novo. Por que, meus irmãos, que isso acontece? Porque a nossa carne, ela milita contra nós a todo tempo, e nós vamos nos esquecendo daquilo que Deus nos deu como mandamento. Nós vamos nos esquecendo, nós vamos deixando para trás aquela essência. E eu vou pedir aos irmãos, só para concluir isso, essa parte, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16, 1 Tessalonicenses. Obrigado, Enzo, colocou aqui para mim. Olha o que diz a palavra do Senhor. 16, estejam sempre alegres. Olha só que Deus espera, de todo o coração que Deus espera de nós. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Continua, Enzo. Em tudo, deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Deem graças. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem falado conosco, Deus de todo o coração, Ele tem falado conosco, Ele quer a nossa vida íntegra.
uma vida devota a Ele. Amém? Abstendo-se de toda forma de mal. Deus tem falado conosco. Quinto, eu vou separar a quinta. Não fiquem preocupados de todo o coração com todas as informações ruins. Deus de todo o coração quer que você não fique preocupado. Você não preocupado é que você está confiando nele. E a preocupação, meus irmãos, é algo que te domina. A preocupação é algo que tira o teu sono. Preocupação é algo que te faz até mal. Você não consegue relaxar, você não fica mal-humorado. Por quê? Porque você está preocupado. E nós, preocupados, nós olhamos para o problema e o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o nosso Deus, que é grandioso, que está acima do nosso problema, a gente não consegue enxergar. Nós precisamos fixar os nossos olhos na cruz. Foi na cruz que nós tivemos a maior vitória. Foi na cruz onde ele inverteu o seu próprio sangue. O seu sangue foi derramado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar, enquanto muitos não acreditavam que o Senhor Jesus iria ressuscitar. Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida, uma vida com abundância na presença dEle. A preocupação sempre rouba a sua paz e te impede de ver a boa mão de Deus. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. É o Senhor que vai te livrar, é o Senhor que vai te dar vitória, é o Senhor forte e poderoso. Não andeis ociosos por coisa alguma, em tudo, pela orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não precisamos ficar ociosos e preocupados. Deus está no controle de tudo. Não há um fio de cabelo da cabeça, não há uma folha de uma árvore que não caia se não for da sua vontade. Então nós temos que ter paciência no Senhor, nós temos que confiar nele. O maior desejo de Deus é ter um relacionamento com você, e Ele usará cada situação para te aproximar dEle. Por quê, meus irmãos? Porque Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós confiemos nele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por Ele espera. Isaías 64:4. Aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, o Senhor há de honrar, o Senhor há de dar a vitória, o Senhor há de interceder, há de agir pela vida. Meu irmão, não tem causa, não tem doença, não tem fadiga, nada pode, não tem anjo, nem potestade, não tem mestre, não tem escravo, não tem comandante, não tem político, não tem potestade, não tem nenhuma obra do inferno que vai te separar desse amor de Deus, que vai te separar dos cuidados de Deus. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, e Ele continuará cuidando hoje e eternamente, até a sua volta, até o dia que Ele virá nos buscar e nos levar para o céu. Deus tem algo para nossas vidas, Deus tem promessa para nossas vidas. 7, ajude os outros. Nós vivemos em um mundo egoísta, onde cada vez um pensa em si mesmo, mas Deus enviou seu Filho Jesus para dar a vida por nós, e Ele espera que façamos o mesmo pela vida e por nossos irmãos, sem esperar nada em troca ou reconhecimento. Nós estamos aprendendo isso, Deus está me ensinando isso, que eu tenho que servir a minha igreja, que eu tenho que servir meus amigos, que eu tenho que servir a minha família, que eu tenho que servir o meu Deus, sem esperar nada em troca,
sem esperar reconhecimento, porque Deus me deu essa missão, mas Ele não deu só para mim, Ele deu para você também. Por isso, meus irmãos, intensifique, busque entender o seu chamado. Todos nós temos um chamado. Não tem como você dizer que você não tem um chamado. Nós temos um chamado. E Deus quer te usar. Deus quer te capacitar. Deus quer glorificar, engrandecer o nome dEle através da sua vida, através das suas ações. Então, meus irmãos, não fiquem parados. Não se permitam ficar parados. Deus tem algo para você. Deus tem um ministério. Deus tem unção sobre a sua vida. E o último, viva em santidade. Viva em santidade. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas não querem abrir mão da vida que tinham antes. Isso não é possível. O pecado nos separa de Deus, e ele é como um veneno que adoece a nossa alma. O pecado, ele adoece a nossa alma. O pecado é como um veneno, um copo de veneno que você vai tomando de golinho em golinho, até você morrer de vez na fé, até você morrer de vez espiritualmente. Busque a santidade de Deus, busque a presença de Deus, busque a unção de Deus, busque as coisas que são do alto, pois Deus tem cura, Deus tem transformação, Deus tem poder para a sua vida de todo o coração, em todas as coisas que nós analisamos aqui agora. Todas as coisas que nós analisamos aqui agora, só faz bem para mim mesmo. É de Deus, mas só faz bem para mim mesmo. O Evangelho não tem nada de mal para ninguém. O Evangelho só tem aquilo que é bom. Então, buscar essa santidade, buscar essa verdade, buscar essa vida consagrada ao Senhor, essa vida de santidade, é aquilo que a igreja de Laodiceia esqueceu. É aquilo que a igreja de Laodiceia foi se perdendo. Foi aquilo que a igreja de Laodiceia foi se afastando. E o Senhor Jesus, Ele deu essa palavra para o anjo dessa igreja, para que o anjo dessa igreja viesse alertar a igreja de Laodiceia. Mas vamos entender o que era a igreja de Laodiceia. Vamos entender um pouquinho do fator histórico. Eu vou ser bem rápido. A igreja de Laodiceia foi fundada em 250 anos de Cristo pelo rei Antíoco II, da Síria, rei da Síria. Laodiceia era o nome da sua esposa, Laodice, por isso que ele deu o nome daquele local de Laodiceia. Antes tinha o nome de Teópolis, cidade de Zeus. Lá eles adoravam um deus chamado Zeus. E esse deus era uma imitação do deus grego, assim por dizer. Essa cidade ficava no meio de grandes rotas comerciais do Oriente, e por isso ela enriqueceu muito, ela ficava no caminho de várias rotas. Essa igreja de Laodiceia, esse lugar, Laodiceia, ela foi, com o tempo, ela foi mudado o nome, mudou o nome para Damasco, e hoje ela é a Turquia, um dos mais caros locais para se fazer turismo. Reforço aos irmãos, se for para lá, não esqueça de me convidar. E vou repetir, eu como pouco, eu não dou prejuízo, tá? Pode me levar. E lá eles tinham como principal atividade a confecção de lã com cores. Foi o primeiro lugar onde eles fizeram a confecção de roupas com cores. Era um fortíssimo centro industrial e bancário, ou seja, o ouro passava, os minérios saíam todos de lá, ou passavam por lá, e lá era cobrado muitos impostos. Era uma escola, lá era uma escola de medicina, lá era o local, a capital mundial da medicina. A igreja, lá aquela parte onde era formada a Laodiceia, isso há 250 anos, antes de Cristo, era uma capital. E só para a gente ter a curiosidade,
No ano 17 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi totalmente arrasada por um terremoto. Ela foi totalmente arrasada por um terremoto. E nós vimos que lá na Turquia tem esse problema anual de terremoto, e justamente nessa localização. E lá a cidade não precisou da ajuda de Roma, porque ela era muito rica, tinha muito ouro, tinha muito minério, e no caso, a medicina lá era muito abundante. Só para a gente pensar, Paulo nunca foi nessa cidade, mas ele escreveu uma carta para lá, e essa carta, ela se perdeu. Essa carta, a Bíblia nos mostra, em Colossenses capítulo 4, 16, que essa carta, ela se perdeu. E Laodiceia, ela tinha suas peculiaridades, ela tinha justamente os seus problemas, mas aí o Senhor Jesus vem e diz ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva, estas coisas diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele estava dizendo a testemunha fiel e verdadeira, fiel mesmo sabendo que eles haviam perdido a fidelidade. Mesmo sabendo que eles haviam perdido a fidelidade, o Senhor mostra a sua boa mão, a sua fidelidade, e vai falar com aquele povo. E ainda diz aqui o princípio da criação de Deus. Em face à vida caótica da igreja, Jesus é aquele que é a origem da criação. Como ele deu ordem ao caos do universo, ele também pode arrancar a igreja do caos espiritual. Ou seja, Cristo revela-se para um retorno de santidade. Ou seja, Cristo diz que assim seja, eu vou entrar com a minha mão forte e poderosa, mesmo que vocês estejam longe da minha presença, e eu vou restaurar vocês para a minha presença. Eu quero que vocês caminhem comigo, eu quero que vocês vivam comigo uma vida verdadeira, uma vida fiel, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de poder. Aqueles crentes que vocês foram no passado, agora vocês vão retornar ao primeiro amor, porque eu vou tratar de vocês. E assim Ele quer fazer com a igreja aqui hoje. Assim Ele quer fazer conosco aqui hoje. Portanto, meus irmãos, abra seu coração, abra sua mente, porque Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Ele quer que você retorne ao primeiro amor. Ele quer que você retorne a fazer aquilo que você fazia no passado, com graça, amor e fidelidade, com singeleza de coração, com pureza de coração. Deus quer te renovar essa noite. E Ele vai dizer no versículo 15 e 16: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Vamos entender, vou explicar para vocês. Laodiceia, ela ficava num lugar desértico, com muito minério. Um lado era a cidade de Colossos, por outro lado era a cidade de Teópolis. E lá na cidade de Teópolis, até hoje, tem um princípio de erupção vulcânica. Ou seja, lá desciam águas termais, que vinham descendo e passando por todos os minérios. Ali, as pessoas que estavam doentes, elas entravam lá naquelas águas lá e ficavam lá naqueles bancos termais e eram curadas, eram tratadas. Quando quebravam as pernas, quando tinham machucado, quando pegavam lepra, eles iam para lá. E aqueles minérios daquelas águas provocavam cura nas pessoas. Por outro lado, tinha a cidade de Colossos. E lá, a cidade de Colossos, no meio era um deserto, mas quando ia subir na parte rochosa, nevava, tinha gelo. Quando a água descia, quando derretia alguma coisa, a água descia gelada, ela ia descendo e passando pelos minérios. E o que acontece? Essa água, ela era utilizada para fazer o colírio e o remédio para o ouvido, para curar o ouvido. Ou seja, vamos pensar comigo. A água era quente. Quando ela descia, outra coisa,
Laodiceia foi o primeiro lugar onde construíram manilhas de barro, canos de barro, porque eles captavam a água que descia para a cidade. Ou seja, a água que descia lá quente, fervendo, chegava como? Lá embaixo em Laodiceia? Morna. A água que era gelada em Colossos, que derretia, chegava como em Laodiceia? Morna. Meus irmãos, quando eu era pequeno, que eu estava aprontando lá no quintal, que eu era uma pessoa muito levada, eu era um menino, muito ativo. E aí, a minha mãe, ela me dava uma chinelada, porque eu entrava com o pé todo sujo, e ia lá na geladeira, metia a mão na geladeira dela, pegava a garrafa de água gelada e bebia na boca. Então eu apanhava, porque eu entrei com o pé sujo, porque eu meti a mão na geladeira suja, e porque eu bebi a garrafa na boca, e porque eu larguei a garrafa vazia. Então a gente vai tomando umas pancadinhas, e a gente aprende uma coisa. Bom, se eu for entrar lá e eu vou tomar umas pancadas, é mais fácil ir na torneira, abrir a torneira e beber a água, ou pegar na mangueira e fazia assim, bebia a água. Meus irmãos, a água, ela vinha até gostosinha, mas quando vinha aquela água morna na mangueira, qual é a vontade que dá, meus irmãos? A vontade que dá é vomitar aquela água. Você cospe aquela água, você não aguenta aquela água. Jesus está falando, a água de Terápolis é quente, produz remédio. A água de Colossos é gelada, produz remédio, é produtiva. Mas a água morna que está lá embaixo não produz nada, dá nojo. É isso que Jesus estava dizendo para o anjo daquela igreja falar para eles. Vocês não estão produzindo nada. Vocês não produzem nada. Eu tenho nojo de vocês. Meus irmãos, aí que está o mistério. Deus nos chamou para quê? Para sermos fecundos. Deus nos chamou para produzir, para fazermos através da palavra deles coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas mágicas. Jesus chamou os discípulos e falou para eles que o ministério deles seriam muito maiores do que o próprio dele, porque nós iríamos fazer coisas maravilhosas. Ei, igreja, eu quero convidar você a sair da sua zona de conforto e trabalhar para o reino de Deus, trabalhar na igreja, servir o Senhor com amor, com interesse de coração, ser produtivo na casa de Deus. Deus está te chamando para produzir. Deus, a seara é grande, meus irmãos. A seara é grande, o que falta é trabalhadores. Nós precisamos servir o Senhor com amor, precisamos servir o Senhor com integridade. Deus está chamando você nessa noite. Deus não quer uma igreja morna, Deus quer uma igreja que produza na casa dele. Aleluia, Senhor. E é isso que Deus quer fazer conosco. E o que leva uma igreja a ser improdutiva, ao ponto de Jesus querer repelir aquela igreja, vomitar aquela igreja da boca, quando ela se aparta da verdade. Uma igreja que se aparta da verdade, Jesus chega ao ponto de querer vomitá-la da boca. Quando ela se mistura com o mundo, nós não podemos nos misturar desse mundo, nós estamos separados dele, nós somos peregrinos nesse mundo, nós não temos nada a ver com as culturas, com ideologias, nós não temos nada a ver com isso. Nós fomos chamados para ser santo, puro e irrepreensível. Quando a igreja, de todo o coração, meus irmãos, o que Deus fala é de todo o coração, quando ela não discerne a sua decadência espiritual, meus irmãos, será que não é possível fazer um autoexame nessa hora e entender que aquilo que eu fazia no passado eu não faço mais? Conheci Jesus, orava, jejuava, subia para o monte 5 vezes por dia, pregava, todo mundo me falava que você era chato. E hoje, você prega? Você ora? Você se compadece por pessoas? O que você sente quando você passa na rua e vê uma pessoa mendigando pão?
O que você sente quando você vê uma pessoa drogada, uma pessoa presa no vício? O mundo fala, esse aí não tem jeito. E você, o que você está falando? Senhor, tem misericórdia dessa alma, Senhor. Senhor, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar por essa vida. Senhor, tem misericórdia, alcança, cura, liberta. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra do inferno. Para um pouquinho para orar para essa pessoa. É um ato de servir a Deus. É um ato de entrega a Deus. É um ato de comoção a Deus. É discernir que eu não faço mais isso. Se eu estou discernindo que eu não faço mais isso, meus irmãos, eu estou morno. Eu estou morno na presença de Deus e eu não quero ser morno, eu quero ser produtivo. Quarto, quando ela não associa a doutrina com a vida. Essa igreja está tudo errado. Tudo que acontece é errado. Esse pastor aí, aquele diácono grandão lá, cabeça grande, está falando um monte de besteira, está me dando até sono. Meus irmãos, vigia, meus irmãos. Façam um autoexame. O que eu estou falando é da parte do Senhor. O que eu estou falando, o que nós falamos aqui na frente, é para te conduzir para o céu. Não é para te doutrinar, não, é para te levar para o céu. A nossa missão é conduzir um rebanho para o céu. Quinto, quando falta-lhe perseverança no caminho da santidade. Quando falta, você vê legalismo em tudo. A igreja, muito chata. A gente viu aí essa semana, uma cantora que passou por um programa aí, né, um programa aí do SBT, se eu não me engano. Lá humilharam ela, falaram que ela não cantava nada. Aí Deus honrou ela, a fé dela, deu dom a ela. Ela se tornou uma super cantora, gospel. Do nada, parece cheia de tatuagem, diz, eu sou uma desviada mesmo, não concordo com a igreja. Aí eu vou defender a causa LGBTQIA+, a igreja está muito atrasada. A igreja não sabe de nada. A igreja precisa se renovar, a palavra de Deus precisa ser mais estudada, porque esses caras antigo bobão não sabe de nada. Meus irmãos, uma pessoa morna, sem santidade, é uma pessoa sem amor à palavra de Deus. Não basta ser santo, não basta ir à igreja, temos que ser a igreja do Senhor Jesus. Precisamos ser a igreja do Senhor Jesus. O crente morno é morno para tudo. É morno para tudo. É morno com a sua família, é morno com o seu trabalho, é morno em tudo que faz. Nós temos que levar essa mornidão a sério. Essa mornidão, ela precisa se levar a sério. Aí Jesus diz no versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles confiavam no ouro deles, eles confiavam na lã que eles produziam, eles confiavam, aquela igreja confiavam nos remédios que eles fabricavam, eles se achavam autossuficientes. A igreja morna, ela é autossuficiente. Ela acha que não precisa de ninguém, não precisa para nada, não precisa fazer parte da igreja, porque o que importa é o bem dela. É isso que Jesus está falando. É isso que ele está alertando. Santo é aquele que olha para Jesus mais do que olha para as suas habilidades. Santo é aquele que olha para Jesus mais do que olha para as suas habilidades. Meus irmãos, se não for a misericórdia de Deus, de colocar essa mensagem aqui, de me dar o temor de Deus, aquilo que eu vivo na presença deles, eu não subiria aqui. A igreja de Laodiceia, elas se achavam isso, que elas eram autossuficientes, que ela tinha força, que ela tinha poder. Eu não precisei de Roma, então eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso nem de Jesus Cristo. Eu sou independente. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de apóstolo, não precisamos de ninguém. A gente se vira sozinho. Como nós vemos muitos homens de Deus desobedientes,
que vão lá, são obreiros, são até pessoas usadas por Deus, quebra a sala da sua casa e monta uma igreja e faz um monte de atrocidade com seus membros. Eu glorifico ao Senhor por o Senhor me colocar numa igreja, por eu ter um pastor e servir a Deus através do ministério de um pastor, porque aquele que acha que não precisa de um líder, ele é autossuficiente. Ele é isso aqui que Jesus falou, um pobre, miserável, cego e nu. Uma igreja de Laodiceia, era uma igreja que tinha autossatisfação em tudo que fazia. Será que você está satisfeito com a sua vida espiritual hoje? Olha para a sua vida espiritual hoje. Você está satisfeito com a sua vida espiritual hoje? Aleluia! Nós precisamos. Qual é o seu Deus? Aleluia! Seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é a sua vaidade. O seu Deus é o seu celular. É isso que te satisfaz? São os likes da vida, é isso que te satisfaz? É a sua vaidade? O que está te satisfazendo? São as coisas desse mundo? Ou é o nosso Senhor Jesus? Versículo 18, aconselho que você compre de mim, Senhor Jesus, o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver verdadeiramente. É do Senhor, não de você mesmo. A igreja de Laodiceia achava que o colírio dela, as riquezas dela, estava se satisfazendo. Mas a nossa satisfação, a nossa dependência vem do Senhor Jesus Cristo. Santo é aquele que se rende ao apelo de Cristo. E qual foi o apelo de Cristo, meu irmão? Olha que ele faz um apelo com todo amor. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, Deus disciplina. A palavra do Senhor, eu costumo dizer que a palavra do Senhor é igual a esposa. A esposa está falando, a esposa está falando, a esposa está falando. Meu irmão, pode ser chato, mas o negócio ainda está bom. Quando a esposa está calada ou está chorando, meu irmão, a coisa ficou preta para o teu lado. Só que o Senhor, Ele é diferente. Ele repreende. E se você tiver que pagar um preço, você vai pagar. Porque o Senhor te quer de volta. O Senhor, Ele não abandona ninguém. Nós que abandonamos o Senhor. O Senhor, Ele nos quer, Ele quer cuidar de nós. E por isso, Ele está batendo a porta, constantemente, sejam nas bênçãos, sejam nas tristezas, sejam nas lutas, seja na bonança, Deus está batendo a porta todo o tempo. Por quê? Porque Ele está batendo a porta do seu coração, porque Ele quer fazer morada, Ele quer entrar e quer comer contigo. Comer é festa, Ele quer fazer uma festa, Ele quer trazer alegria para a sua vida. Deus está com todo amor, de todo o coração, Deus está abrindo o coração para você e para mim, e Ele quer fazer algo novo. Ele quer cear com você, Ele quer cear comigo, Ele quer cear com todos nós. Amém, meus irmãos? Santo é aquele que é repreendido por Deus e retorna ao primeiro amor e com alegria. É o que Ele está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito de Deus
diz às igrejas. Deus, o Senhor Jesus, está assentado à destra de Deus. E é lá que Ele está preparando morada para nós. É naquele santo lugar que nós vamos entrar por aquelas santas portas aqueles dias. Naqueles santos dias, e vamos cantar o hino da vitória. Santo, santo é o Senhor forte e poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que há, que me conduzirá para o lugar santo, para a sua terra, para a sua morada celestial. Ah, Senhor meu Deus, eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Deus é um Deus zeloso. Se Ele repreende, é porque Ele ama. Portanto, se arrependa. Portanto, se arrependa. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo.